Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 8 e o nosso tema é a mordomia do tempo. Como nós podemos administrar o nosso tempo? Hoje, com as tecnologias, o acesso fácil à informação, parece que é muito simples e não é. Nós estamos perdendo muito tempo na internet, nas coisas que não convêm, nas coisas, meus irmãos, que a gente vai, mas eu tenho Facebook, eu tenho isso, eu tenho aquilo para mim evangelizar. Será que você fica mais tempo evangelizando ou bisbilhotando a vida dos outros? Fica mais tempo evangelizando ou comparando a sua vida com a vida dos outros? Então, irmãos, faça um balanço, faça uma análise. Eu tive Facebook durante um ano. Vi que não tinha nenhum acréscimo na minha vida, foi e deletei. Não me faz falta. Porém, aqui no nosso textuário que está em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 16, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E os dias são maus mesmo. Hoje, tudo rouba o nosso tempo. Nós temos facilidades. Antigamente ficava-se 3 horas na fila do banco para pagar uma conta. Depois teve as lotéricas que diminuíram um pouco esse tempo. E agora nós fazemos tudo online. Mas nós perdemos o nosso tempo com o quê? Com a internet, com bobagens. Com bobagem. Desculpa a expressão, mas é tudo bobagem. É viver na vida do outro. A pessoa posta uma foto, vai lá e coloca. O WhatsApp, todo aquele monte de mensagens sem sentido. Então, meus irmãos, nós temos que remir o nosso tempo. Não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Nós não podemos recuperar aquilo que passou, mas nós podemos melhorar aquilo que ainda vai vir, o nosso presente e o nosso futuro. Nós podemos melhorar e podemos aproveitar melhor o nosso tempo. Quer ver uma coisa? As pessoas vão fazer uma viagem e ficam tirando muitas fotos para quê? Não aproveita o momento e fica tirando só foto. É selfie, é não sei o que. Vamos tirar foto junto, separado, agora sozinho, agora não sei o que. E não aproveita o momento. As lembranças, claro, tirar uma foto ou outra para recordação, mas enche de foto e posta foto e se preocupa quantas curtidas. A pessoa não curte. Tiver numa praia, não curte a praia, fica mais preocupada com aquilo que vão dizer. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8, vai dizer que há tempo para todas as coisas. O tempo é uma coisa que nós vivemos no tempo. Deus não vive no tempo. Às vezes Deus fala numa linguagem de tempo para nós entendermos a linguagem. Porém, Deus não vive no tempo. Mas há tempo para todas as coisas. Há tempo para viver, para morrer, para plantar. E há tempo para tudo. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Nós temos que trabalhar, estudar, fazer certas tarefas. Porém, na hora de nós fazermos a diferença com o nosso tempo, nós não estamos fazendo. Então veja que tudo isso que acontece na nossa vida, muitas das vezes é falta da nossa prioridade com o nosso tempo em fazer algo que venha melhorar a nossa vida no cotidiano. Aqui na nossa introdução, segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. Irmãos, antes de Deus criar o Sol, antes de Deus criar a Lua, não existia tempo, porque não existia dia e não existia noite, não existia tempo. Depois que Deus criou esses dois luminares, aí que começou a haver o tempo, começou a haver o dia e começou a haver noite. No céu não há tempo. Nós descrevemos o tempo para nós entendermos a nossa mente, para a nossa mente conseguir entender. Mas no céu não há tempo, o céu é ilimitado, Não há tempo, não há como nós falarmos assim, que o céu é infinito, o tempo é infinito. Irmãos, não tem como descrever porque é algo que a nossa mente não consegue entender. Porque a nossa mente consegue entender coisas que são passageiras, mas o tempo, meus irmãos, o tempo de Deus nós não entendemos, porque nós não entendemos aquilo que está fora do tempo. Deus está fora do tempo e nós fazemos parte desse tempo. Então o que cabe a nós é aproveitar o nosso tempo com sabedoria. Aqui no tópico 1, conceitos importantes. A palavra tempo. Tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária de duração das coisas, época determinada. Então tempo, tudo é isso que tem começo, meio e fim. Tempo é tudo isso. Tempo é tudo aquilo que nós estamos no tempo. Nós passamos o tempo, a nossa vida, e vamos envelhecendo. Nós temos o quê?
nós temos a consciência que nós vamos morrer. Nós somos o único animal que sabe que vai morrer, porque a gente sabe que o nosso tempo passa. O cachorro, os animais, eles são irracionais, eles não conseguem raciocinar o tempo. Eles não conseguem entender que o tempo está passando para eles. Nós, os seres humanos, animais racionais, nós conseguimos entender que o tempo está passando para nós. Quando nós olhamos no espelho, vemos algumas marcas, nós entendemos que nós estamos passando o tempo. Então é isso que Deus tem que estar nos ajudando a entender, a aproveitar melhor o nosso tempo, o quê? Em aprender, em conhecer, em saber acerca de Deus. Irmãos, a gente fica querendo saber acerca da pessoa que comprou, que fez, que viajou, que foi, que veio, que vai para lá e vai para cá, e não temos nenhuma curiosidade de ler a Bíblia, porque a gente fica tão preso a essas tecnologias que são boas, não são ruins, porém estão sugando o nosso tempo. É série de TV, é filme. Antigamente você ia na locadora, pegava uma fila enorme, só assistia filme em vídeo, só em VHS, só de final de semana, às vezes ainda. E agora a gente tem tudo ao nosso alcance. Você pega o controle da televisão, já entra no Netflix ou alguma outra coisa que tenha filmes online, e assiste qualquer filme que quiser, e assiste séries, e assiste isso, e assiste aquilo. Às vezes está assistindo o filme mexendo no celular, às vezes está assistindo o jogo que antigamente era também mirrado só um campeonato, agora tem vários campeonatos de jogos. Você está assistindo o jogo ali, está mexendo no celular, ou está assistindo o jogo, está assistindo uma série, ou não faz uma coisa nem outra. No entanto, não sabe uma coisa nem outra, no entanto Deus faz com que a gente venha aprender a administrar o nosso tempo. O tempo na Bíblia e na teologia. Deus criou o tempo. Quem criou o tempo foi Deus, como nós falamos. O sol e a lua é uma criação de Deus. Tudo que nasce, morre nessa natureza que nós vivemos. Uma árvore, ela é plantada, Deus criou, ela vai crescer, vai florescer, só que logo ela vai morrer, vai nascer outra, vai crescer, florescer e vai morrer. E o tempo passa para essas coisas, o tempo passa para os seres humanos, o tempo passa para os animais. Seja pouco, seja muito, o tempo passa para todos. No princípio, a eternidade. No princípio, na eternidade, não existia tempo. O livro das origens de todas as coisas, primeiro capítulo, inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ou seja, não existia o tempo. Ion, a palavra hebraica que corresponde ao dia natural de 24 horas, quem criou, meus irmãos, esse calendário de dias, esse calendário essa cronologia de horas, isso é uma coisa muito antiga, que eles começaram a contar os seus dias. No início, no Jardim do Éden, não existia tempo, né? Não existia exatamente um tempo. Nós vemos que o homem ficava ali na viração do dia, então o tempo ali, mas não era contado os seus anos, não era contado as horas, mas existia um tempo. Só que depois foi contado os dias, as horas, até os minutos, até os milésimos. E mesmo assim nós não conseguimos administrar o nosso tempo. O Cronos é o termo grego para tempo, que pode ser medido, contado e definido. É aquilo que nós já falamos. O Kairos é o tempo de Deus, é tudo que está na eternidade. Então veja que em Deus não existe tempo. Deus não fica velho, Deus não é novo, Deus não foi criança. O tempo para Deus não passa. Às vezes fala como um dia como 1000 anos e um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso é uma linguagem para nós entendermos que para Deus, meus irmãos, não tem tempo. Para Deus não existe tempo. Então nós estamos presos ao tempo. Deus não. A mordomia do tempo, remindo o tempo. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Então é algo que a gente não consegue recuperar. É por isso que nós temos que fazer uma análise daquilo que tira o nosso tempo futilmente. Não estou dizendo que a pessoa não pode assistir um filme, não pode assistir uma série, não pode mexer no celular. Não é isso. É que é algo excessivo. O brasileiro é um dos países que mais se fica navegando na internet. Eu não sei se é exatamente navegando ou se é naufragando, mas está na internet. E aqui nesse ainda, entre os países do mundo em que a população passa em média mais de 9 horas do dia navegando na internet. É um dos únicos países onde o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera as 3 horas. As pessoas hoje no Brasil, eu estou em outro país, e eu percebo que as pessoas que quando sentam para conversar, elas conversam.
Elas conversam, bate-papo. Agora no Brasil, quando as pessoas sentam para conversar, elas não conversam, elas ficam mexendo no celular. Então veja que as culturas são diferentes, né? Mesmo que seja uma cultura próxima, que eu estou aqui em Portugal, seja uma cultura próxima, mas as pessoas lidam com a tecnologia de uma forma diferente. Porque quando está naquele lugar, ela está naquele lugar. Ela não está naquele lugar falando com a pessoa, não está naquele lugar em outro lugar, ou seja, ela está ali numa roda de amigos, mas ela está em outro lugar com outra pessoa. Ela está ali, convivendo com aquelas pessoas. E isso tem sido um problema. Contar o tempo. O salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ou seja, aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Saber aproveitar o lazer. Aproveitar o lazer, como nós não temos, hoje tirar foto e não aproveita o lazer. E depois que passou o lazer, aí fica olhando para as fotos, postando as fotos, vendo quantas curtidas, vendo quanto isso, vendo quanto aquilo, coloca no WhatsApp, coloca no grupo da família, coloca não sei o que, e coloca em tantas coisas que aí a pessoa fica vendo se alguém vai falar, se alguém vai comentar, se alguém vai dizer, e se alguém comenta mal, aí vai dizer, aí vai discutir, aí vai falar, se alguém comenta bem, aí vai falar também, vai, e se perde tempo com isso. Aí pergunta, quantos de nós estamos lendo a Bíblia? Quantos de nós investimos o nosso tempo em leitura da Bíblia, em conhecer a Deus, em estudar algo que vai enriquecer o nosso conhecimento? Quantos de nós? A prestação de contas. Um dia nos apresentaremos diante de Deus a fim de prestar conta dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Então haverá um dia que Deus vai falar assim: e aí, o que você fez com o seu tempo? Né? Você aproveitou, fez, não sei o que, e agora? O que você tem para apresentar? A gente vai falar: não, Deus, sabe o que é? É que eu estava na época da tecnologia e aí eu tinha necessidade de mexer no celular. Eu tinha um videogame lá, que era um videogame virtual, que era algo lá que me prendia, eu ficava jogando e isso... Deus, o Senhor me colocou para viver numa época onde a tecnologia estava muito grande e eu tive dificuldade. É isso que nós vamos dizer para Deus? Irmãos, nós temos que ser francos. Nós estamos perdendo o nosso tempo com essas bobagens. Nós estamos perdendo o nosso tempo com coisas fúteis. Nós estamos investindo mal o nosso tempo no nosso dia a dia, se preocupando com essas coisas, se preocupando com essas bobagens. Ah, mas eu não posso. Pode mexer no seu WhatsApp, mas é saber administrar o tempo. Vive em trocentos mil grupos a pessoa participa. Aí toda hora manda uma mensagem. Eu particularmente participo em pouquíssimos grupos e eu não gostaria de participar de nenhum. Mas a gente tem necessidade, tem família, tem algum grupo da igreja, que só tem um grupo da igreja que eu participo. E só, não mais do que isso. Se eu não me engano, eu participo de 3 grupos. Não é porque eu sou antissocial, não. É porque eu particularmente, eu não fico me envolvendo nisso. Eu procuro não me envolver nisso. Procuro pegar meu tempo e investir em outras coisas. E às vezes eu acabo investindo mal, mesmo com tudo. Então veja, irmãos, que nós temos que vamos ter um dia de prestação de contas. Como é que foi a nossa vida? Como é que nós contamos os nossos dias? O que nós fizemos da nossa vida? E aí o que nós vamos dizer para Deus? Use o tempo para Deus. O 3. Como aproveitar bem o tempo? Use o tempo para Deus. Na oração, na leitura da palavra. Isso são coisas essenciais. As pessoas não oram, nós não oramos, nós não buscamos, mas gastar 9 horas, eu estou chutando baixo, aqui é um dado que está colocando em média, mas tem brasileiro que fica 12, 13, 14 horas na internet. Tem jovens que às vezes dormem 5 horas por noite, porque fica madrugada no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, todas essas coisas aí, no videogame ou nessas tecnologias aí que não tem tempo para nada. A pessoa, mas vamos ali comigo, não tenho tempo, mas tem tempo para tudo isso. Vamos ler a Bíblia, não tem tempo. Quantos versículos você dá? Essa semana não tive tempo. Mas a gente só tem tempo para aquilo que é prioridade. Nós só conseguimos tempo para aquilo que é prioridade para nós. Se a prioridade for a oração, a leitura da palavra, nós com certeza teremos tempo e deixaremos essas coisas fúteis. Use o tempo para você mesmo. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. O apóstolo João desejou ao destinatário de sua 3ª carta que tudo fosse bem em todas as coisas. Irmãos, use o tempo para você. Como? Praticando um esporte, fazendo um exercício físico que melhore a sua saúde, claro, não nada de fanatismo, mas que faça uma caminhada, faça uma corrida, mesmo que for
alguns exercícios para melhorar o seu corpo no funcionamento, como a gente falou do funcionamento do corpo, já nesse trimestre, seu corpo ter mais funcionalidade. Então, tudo isso, nós temos que investir no nosso tempo, na nossa inteligência, em fazer um estudo, na internet, mesmo que canais que às vezes não são crentes, tem muita coisa boa para se ouvir, para se aprender, que fala de ciência, que fala de algumas coisas para nós aprendermos o nosso conhecimento, mas infelizmente a gente usa essas tecnologias só para nos enriquecer ou para aprender bobagens. E aqui, no 3, use o tempo para a sua família. Hoje, meus irmãos, muitos líderes, muitas pessoas, muitos de nós temos tempo para tudo isso, para a internet, para isso, para aquilo. Agora, quando vai falar para brincar com o filho, para dar atenção para o filho, a gente diz que não tem tempo, nós dissemos que estamos cansados. Então, nós temos que verdadeiramente ter tempo para a nossa família, ter tempo para a nossa esposa, para nossos filhos. Se você não é casado, para sua mãe, para o seu pai, para as pessoas que são próximas de você, tem que ter tempo para isso. Se nós administrarmos o nosso tempo, com certeza nós vamos ter tempo e Deus vai nos honrar. E aqui vamos para a nossa conclusão. Após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Veio a envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Mas agora, em Cristo, somos exortados a remir o tempo, aproveitando-o de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo, enquanto estivermos na terra, com os nossos olhos voltados para Sião, ali junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Você ainda que nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus abençoe.